Bom, tá gravando agora, né? Porque aí todo mundo pode ver esse treinamento depois, tá? Inclusive, você pode colocar aí também, mandar para os seus convidados, para o pessoal conhecer um pouco mais do teu talento. Uma frase do Carlos Wizard que eu aprendi é: nenhum talento que não é apresentado ao mundo tem grande valor. Ou seja, precisamos sim inspirar outras pessoas, precisamos sim nos mostrar, precisamos mostrar, dar a nossa cara a tapa, para que outras pessoas possam aprender com a gente, né? Existe aí vários filósofos, vários empreendedores que escreveram as histórias dele e todo mundo tem condições de aprender com alguém. Ou você aprende o que fazer, ou você aprende o que não fazer. Mas uma coisa é verdade, você vai aprender. Ou seja, temos que colaborar por uma sociedade mais inteligente e por uma nação mais inteligente. Tá bom? O palco é todo teu, querido Clodoaldo. Brilha. Estamos muito ansiosos para ouvir o que você tem para falar para a gente. Vai lá. Legal. Obrigado pelas palavras. Eu quero, primeiramente, boa noite a todos aí. E agradecer pelo convite que você fez, o Alexandre, né, que me chamou para passar um pouco essa experiência que eu tenho, né? Afinal de contas, eu já tenho 42 anos, então assim, já está um pouco rodado, né? Já tem um pouquinho de história aí para passar. Então, assim, te agradeço, Danilo, pelo convite. Eu admiro você como pessoa, como profissional. Conheço você muito pouco, mas o pouco que a gente conhece, dá para perceber que você é uma pessoa abençoada por Deus, uma pessoa escolhida por Deus. E você está onde está por meritocracia sua. Então, assim, estar ao seu lado, aprender com você, realmente é um privilégio que eu tenho. E agradeço a Deus por colocar pessoas boas no caminho da gente, na trajetória da vida da gente. E é exatamente isso que eu vou bater bastante nessa tecla aqui agora, exatamente das pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Nosso sucesso, ele só tem... nossa trajetória de vida, nosso sucesso, ele só vai para frente porque as pessoas que colocam, que nos ajudam, que nos transformam. Então, assim, te agradeço. Bom, meu nome é Clodoaldo Lima, moro em Botucatu, interior de São Paulo, e já estou aqui há um ano. Eu vou contar o porquê, como que eu cheguei em Botucatu. Eu tenho uma formação, sou professor, minha primeira formação foi História, eu me formei em História, sempre tive a aptidão e o dom de ensinar, né, fazer as pessoas crescerem, fazer as pessoas acreditar nelas mesmas, e não tinha nada melhor do que ser professor, né, ir para a sala de aula e ser transformador de vida de pessoas. Eu sou formado em História, sou formado em processos gerenciais, né, que é gestão comercial, pela Unicesumar. Tenho 3 pós-graduação, eu sou formado, tenho docência superior, tenho um MBA em gestão estratégia em pessoas e estou acabando de concluir mais um MBA agora em uma pós chamada Design Training, né? Depois aí, quem quiser saber o que é esse Design Training, que é um MBA onde você aprende conhecer novos produtos, novo mercado, novas tecnologias. Então, esse MBA vai potencializar no mercado. Então, continuo estudando, eu sou uma pessoa que gosta de ler muito, estudar muito. Eu acabo uma pós-graduação, já começo outra. Terminando essa graduação, já vou começar a minha outra graduação. Então, mesmo porque a minha área é educação. Então, eu tenho sempre estar lendo e estar cada vez mais se capacitando. Então, é o seguinte, a minha história de vida é muito interessante, que assim, quando eu li o livro do Carlos, eu chorei bastante, porque a história dele se assemelha um pouco com a minha, né? A trajetória de vida dele lembrou muito a minha, mesmo porque ele saiu do Paraná, eu também saí lá do Paraná, e quando eu comecei a ler aquela história dele, lembrou-se muito da minha história lá no Paraná, uma infância muito pobre. Nós somos em 7 irmãos em casa, eu sou o irmão mais velho, e então o Carlos conta no livro lá da bicicleta, né? E a oportunidade que o pai dele deu a bicicleta para ele, e meu pai não tinha conseguido nem dar uma bicicleta para mim. Então você vê como é que a minha situação era um pouco pior do que o Carlos. Mas eu sempre acreditei, e eu vim de uma família muito humilde, e meu pai me ensinou uma coisa, né? Meu pai, minha mãe falavam assim: olha, a sua história só vai mudar a partir que você for estudar, a
partir que você toma uma decisão na sua vida de você ser alguém, para você não ser mais um que nós somos. Então, assim, eu agradeço muito a eles, né, porque eles me colocou nesse caminho diferenciado. Percebi que, acima de qualquer coisa, nós temos que ter caráter, nós temos que ser pessoas de honradez. Quando eu tinha por volta de 8, 10 anos, nós viemos embora a Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós deixamos o Paraná e eu trabalhava, vim ajudar minha mãe. Quando eu cheguei lá, eu percebi que eu já tinha 10 anos, eu cheguei em abril de 85, no dia que o Tancredo Neves morreu. Lembro perfeitamente, foi um dia muito triste para o Brasil, e foi o dia que nós chegamos de viagem, nós chegamos de mudança, e que nós começamos a nossa vida. Eu tinha apenas 10 anos de idade, e ali eu comecei a perceber que meu pai, minha mãe, precisavam muito de mim, né? Muito pobre, né? E eu fui, a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar, fui vender verdura. E quando eu fui vender verdura, eu ganhava a verdura e ganhava o leite do dia. Então, eu estudava à tarde e durante a manhã eu vendia verdura e eu ganhava lá um pouco de verdura que a pessoa me dava e me dava 2, 3 litros de leite. Eu levava para casa aqui muito feliz, contente, que eu comecei a contribuir com meus pais. Foi ali que eu vi que eles precisavam da minha ajuda, eles precisavam de mim, né? E é muito difícil uma criança, hoje, né, vocês percebem, vocês veem hoje que as pessoas, uma criança de 10 anos, o que uma criança hoje de 10 anos pensa, né? Eu não, eu já percebi ali que naquele momento eu era o mais velho, minha mãe com criança no colo, outra na barriga muitas vezes, né? Porque era todo ano lá nascia um filho, lá, era interessante, todo ano tinha uma gente nova lá em casa, por isso que nós somos em 7. E o que aconteceu? Olha só que interessante, Clodoaldo. Bem nessa época, você já estava sendo preparado para o momento de hoje, porque bem nessa época você já estava ali meio que empreendendo desde o começo, comprando um produto, revendendo ele, levando ele até o consumidor final, ou seja, já estava tendo ali noções empreendedoras neste começo. Isso é bem importante a gente notar o nosso passado, que ele prepara a gente para o nosso futuro. Muito bom. Exato. Aí, tá vendo? Aí, exatamente, essa é a chave do negócio. Então, veja bem, eu entendia que eu precisava empreender e ganhar um dinheiro. Talvez eu não tinha essa noção que era empreender, talvez eu não tinha, mas eu sentia necessidade que era ali, que era a minha saída, né? Eu precisava buscar recursos, né, para prover a necessidade da minha casa. E isto... aí você começa a ter, a partir que você começa a ganhar um dinheirinho, você quer ganhar um pouco mais, você quer fazer outro tipo de coisa, você quer se vestir melhor, e assim que foi, realmente começa a minha história ali. O fato curioso que eu ali comecei a vender, fui vender picolé, né? Quer dizer, mudei da verdura, fui vender picolé porque eu ganhava mais, ganhava um dinheirinho a mais, e aí uma pessoa falou assim, eu lembro que esse dono da sorveteria, ele falou assim, menino, você precisa vender mais, porque o que você ganha é muito pouco, entendeu? Você precisa produzir mais. E ali, o que ele estava falando? De metas, né? Ele estava falando do quê? Que eu tinha que ter metas, porque eu era um pouco desorganizado, eu chegava muito tarde lá para pegar o carrinho lá, entendeu? E ele falou assim, cara, você chega aqui muito tarde, você chega aqui 3 horas da tarde, 3 horas da tarde não é hora, 3 horas da tarde você tá parando, você tem que chegar aqui, a hora que você chega na sua escola? Eu falei, meio-dia. Então, você tem que chegar aqui 1 hora para você trabalhar até as 5. E no dia seguinte, que hora que eu estava lá? 1 hora. Eu falei, realmente ele tem razão. E aí, essas 2 horas começaram a fazer diferença no meu trabalho, no meu dia. E automaticamente eu trazia mais recursos para minha casa. Porque tudo que eu ganhava, eu só pensava na minha família, que era trazer, eu saía terminava o dia, para onde que eu ia? Para o mercado comprar as coisas para trazer para minha casa. Era a melhor felicidade de chegar na minha casa, era a melhor felicidade. Isso até dia. Olha só como é que é legal. Lá, você já estava tendo, então, o quê? Um mentor que já estava te ajudando na orientação e no gerenciamento do tempo. Ou seja, todos nós, como empreendedores, precisamos organizar o nosso tempo, precisamos saber o tempo que a gente vai trabalhar, precisamos ter a motivação, nós mesmos, para acordar cedo e executar e fazer o que precisa ser feito,
Olha só que interessante, mais outra lição muito valiosa aí. Aí que você vê como é que são as coisas, né? Só que algumas, você vê que aquilo que eu fazia era muito pouco. E naquela época não existia frigorífico. E eu via que tinha um lugar que as pessoas levavam o boi para matar. E eu fui lá pedir para a pessoa ajudar, para me trabalhar lá. Entendeu? Eu falei assim, não tem como você trabalhar aqui e tal. Eu falei, se você limpar aqui, a gente dá a cabeça do boi para você levar. Então, imagina só, naquela época não tinha como nós comprarmos carne. O que ele fazia? Ele me dava a cabeça. Então, imagina só um moleque de 10 anos carregando uma cabeça de boi na rua. E eu cheguei na minha casa toda ensanguentada, minha mãe quase ficou louca. Falou, o que aconteceu? Eu falei, não, tá aqui, eu trouxe um produto diferente. Eu trouxe carne para nós. E minha mãe chorou muito, porque assim, ela falou assim, mas de onde você teve essa cabeça de fazer isso? Eu falei, não, eu fui lá perguntar. Desculpa aí que o meu cachorro ficou nervoso aqui. Eu fui lá e a partir daquele momento eu ganhei também credibilidade com aquelas pessoas, né? Que toda vez que eu via, eu sabia que o dia que o boi ia matar, eu ganhava alguma coisa, eu trazia carne para minha mãe, para minha casa. Eu não trazia suprimento do mercado, mas eu tinha essa oportunidade também. Então é um fato curioso que até hoje, na minha casa, quando nós nos reunimos, nós fazemos esse tipo de comentário e nós damos muita risada, porque a minha mãe falou assim, eu não sei onde estava com a cabeça de buscar uma cabeça de boi, entendeu? Porque a gente não tinha carne lá em casa, e eu falava assim, poxa, como é que esse boi vai para lá e não vai sobrar nem um pedacinho para mim, tem que sobrar alguma coisa, né? Então sobrava a cabeça. E a cabeça de boi é uma delícia, para quem não conhece, aí tem uma das melhores partes de carne. Então, assim, é uma coisa assim, que até hoje a gente lembra lá em casa, dá muita risada sobre isso. E os tempos foram passando, né? Nós fomos crescendo, eu já me portava, eu tinha 10 para 12, 13 anos, já me portava como líder dentro da minha casa. E sempre Deus coloca a pessoa certa na hora certa na sua vida. Quando eu fui para quando eu segui na minha trajetória, eu estudava, trabalhava, né, sempre com a postura muito muito correta, né, porque assim eu via que a minha mãe precisava muito, meu pai viajava muito na época e a minha mãe ficava comigo, eu era o homem mais velho da casa, meus irmãos pequenos, então eu tinha o papel de ajudar, cuidar dos irmãos, trabalhar para fora e, enfim, nunca reclamei, nunca questionei, muito pelo contrário. Quando eu vendendo picolé na rua, eu conheci uma pessoa, na realidade ele já fazia um pouco parte da família, que era um tio meu. Ele me chamou para trabalhar na farmácia. Eu tinha 13 para 14 anos e ele falou assim, olha, você quer deixar essa vida aí de vender picolé na rua e você não quer vir trabalhar na farmácia? Poxa, claro, né? Eu empurrava um carrinho a tarde toda e eu fui trabalhar nessa farmácia. E no dia que eu cheguei lá, eu cheguei para trabalhar de shorts. Ele falou assim, não, farmácia não trabalha de shorts, trabalha de calça. Eu falei assim, pois é, mas eu não tenho dinheiro para comprar calça, eu não tenho calça. Ele foi lá do caixa, tirou o dinheiro e falou assim, olha, isso aqui eu vou antecipar para o seu salário para você comprar uma calça para você trabalhar. Eu não estou te dando esse dinheiro. Vá comprar calça, compre e amanhã venha trabalhar com a calça. Eu peguei aqui lá, fui, comprei a calça, voltei no dia seguinte para trabalhar com a calça que ele tinha antecipado, né? Porque nunca as pessoas me deram as coisas. E eu fiquei muito agradecido a ele, falei assim, eu vou trabalhar, vou te pagar. Isso aqui, comecei a trabalhar na farmácia, 13 anos, e muito feliz, né? Afinal de contas, eu estava trabalhando na sombra, né? E eu fazia as coisas da melhor maneira possível. Todo o meu horário, cumpria meu horário corretamente. Esse meu tio era uma pessoa muito rigorosa, muito sistemático, me ensinou a ser pessoas. E aí que eu volto a falar, Danilo, e quem está me ouvindo, Jair, aí, Deus colocando uma pessoa certa na minha vida. Foi ali que começou uma pessoa correta e certa na minha vida que vem me ensinar muitas coisas. Eu era muito... nós morávamos numa casa, essa casa ela tinha no máximo 35 metros quadrados de madeira. Eu era muito pobre, a gente era muito pobre mesmo. Na minha casa não tinha banheiro, né? O banheiro era para fora da casa. Eu já estava lá com minhas irmãs já ficando mocinha. Eu sempre falava uma coisa para minha mãe: eu vou te dar uma casa, mãe, com banheiro dentro, uma casa fantástica.
Ela falou assim, eu tenho certeza disso, meu. E eu me comprometi com aquilo. Aquilo era aquela era a minha meta. Foi talvez aí que eu comecei a descobrir o que é meta. Qual que era a minha meta? A dar uma casa para minha mãe. Uma casa que ela morasse, que fosse uma casa morável, uma casa que ela merecia. E ela falou assim, eu acredito nisso, meu filho, eu acredito. E eu trabalhava naquela farmácia, ganhava muito pouquinho, claro, eu só limpava lá, trabalhava acho que na parte da manhã, estudava na parte da tarde, saía da escola, voltava para fazer alguma coisa, para ganhar um dinheirinho a mais. E quando eu completei 14 anos, eu conheci uma família, meus vizinhos. E todo dia que a gente estava jogando bola, Danilo, 5 horas da tarde, no domingo, ela saía e falava assim, acabou a brincadeira. E eles entravam, sem reclamar, sem questionar. E daqui uma hora, mas durante 1 hora, 40 minutos, eles saíam para fora, todo arrumado, bonito, e estavam indo para onde? Para a igreja. Eles eram batistas. E eu falava assim, gente, mas por que eles vão todo felizes assim? Alguma coisa tem de bom nesse lugar. Pergunta para eles se eles me chamaram para a igreja. 3, 4 domingos depois, eu falei assim, eu posso ir na sua igreja? Eles, claro. Vamos pedir para minha mãe? Fui lá pedir para a mãe deles, eu posso ir na igreja junto com seus filhos? Claro, falou, isso é uma honra. E eu fui para aquela igreja com 14 anos, 15 anos, igreja batista, tradicional. E eu de lá nunca mais saí daquela igreja. Hoje, né, a minha família toda cristã, e lá continua a minha trajetória. Imagina só, eu de uma família totalmente católico, né, com tradicionais, isso nós estamos falando lá em 89, 88, né, que a expansão do evangelismo não era tanto igual hoje, e eu quebrava um paradigma ali. A primeira pessoa da família a deixar o catolicismo e ir para uma igreja protestante. Engraçado, mais uma vez eu falo, que aí que Deus escolhe as pessoas. É Deus que escolhe você e não você que escolhe Deus. E eu comecei na igreja, talvez pouco mais de 6 meses depois, ou 1 ano depois, muda completamente minha trajetória de vida. Eu cresci um pouco rápido, eu tive uma deformidade no meu quadril, eu peguei uma doença muito séria. A princípio era um câncer no quadril. E imagine só, minha mãe com um monte de filho, que é aquela pobreza enorme lá no Mato Grosso, e ela tem que abandonar tudo e me trazer para Campinas, Unicamp, praticamente eu sem andar. Foi muito rápido essa doença. A doença, ela, em menos de 6 meses, eu paralisei totalmente da parte para baixo, eu não andava mais. E eu fiquei em Campinas talvez dos 15 aos 17 anos em tratamento. Eu fiz 6 cirurgias. Eu fiquei 90 dias imobilizado em cima de uma cama, sem poder andar. E muitas pessoas até me questionaram. Falaram assim, nossa, mas estranho isso. Você é tão jovem, você entra para uma igreja e depois você fica assim, não tem uma coisa errada? As pessoas questionam a minha fé. E eu falava assim, olha, Deus tem um propósito na minha vida. Eu não estou aqui por acaso. Passaram praticamente 2 anos da minha vida, eu fiquei ali, em cima entre hospital, né? Veja bem, eu deixei toda a minha família, emprego, eu deixei tudo, acabou. E a minha mãe chorava muito, ela falava assim, a minha esperança morre aqui. Porque ela achava que eu não ia andar, porque os médicos falaram que eu não ia andar mais. Dificilmente eu não ia andar. E ela falava assim, a pessoa que um dia disse que ia dar a casa para mim, eu vou ter que empurrar a cadeira de roda dele. Falava assim, você não vai empurrar minha cadeira de roda. Nós vamos andar e vamos sorrir muito isso, minha mãe. Pois muito bem, nessa época meu pai foi embora, né? Meu pai nos deixou e eu acabei voltando para Campo Grande depois do meu tratamento, depois de 2 anos em Campinas, voltei para Campo Grande e eu já tinha 17 para 18 anos e eu comecei a andar, né? Depois do meu tratamento e voltei a trabalhar na farmácia de novo, que era assim, que era não, eu entendi um pouco já. E falei assim, mãe, eu acho que está na hora da gente ir embora. Eu trouxe a minha família embora, eu vim para Araraquara, né, em
Cheguei em Araraquara, no dia... Eu só chego na cidade no dia que alguém morre, né? Eu cheguei no dia que o Ayrton Senna morreu. Se não me falha a memória, nós estamos falando de abril de 94. Eu lembro perfeitamente, o dia que o Ayrton Senna morreu, eu cheguei em Araraquara. E por isso que fica gravado isso. Então, veja bem, ali começa a minha história, porque assim, eu cheguei na cidade nova, eu deixei toda a minha família para trás, meus irmãos, minha mãe, e o que eu precisava? Eu precisava buscá-lo. Eu tinha uma missão, tirar minha mãe de lá, meus irmãos, e trazer para Araraquara, para dar uma condição de vida melhor para eles. Tinha mais emprego, minhas irmãs já estavam ficando mocinha, e eu precisava dar uma oportunizar. Continuo pensando em pessoas. As pessoas que me cercavam, eles precisavam de mim. Independente se eu tinha tudo que tinha passado já, mas eles precisavam de mim. Quando eu cheguei em Araraquara, 6 meses depois, eu trouxe a minha mãe, e olha só a ironia do destino. Quando eu cheguei em Araraquara, eu precisava de quê? Pessoas. Deus coloca as pessoas no lugar certo. Eu fui trabalhar numa grande rede de drogaria, e eu fui escolhido para trabalhar junto com o dono. E aí as pessoas falaram assim, um rapaz falou assim, você não vai ficar 2 meses lá, porque esse cara é muito chato. Esse cara é insuportável. E eu falei assim, eu tenho certeza que eu vou aprender muito com esse chato. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, olha só, eu já era menino, 17 para 18 anos ainda, e esse homem, ele me ensinou muita coisa, muita coisa mesmo, depois. Eu trouxe a minha família, quando a minha mãe estava vindo embora para Araraquara, e o caminhão, a lona descobriu, soltou a lona e choveu. E nós perdemos toda a mudança da nossa casa que a minha mãe estava trazendo. Ou seja, nós começamos em Araraquara em 94 praticamente sem nada. Né? Os móveis praticamente jogou tudo fora. Então, assim, foi um início muito difícil, foi muito complicado. Mas eu sempre falava para minha mãe, calma que nós vamos reverter toda a situação. Porque eu acho que não existe, para mim já não existia mais sofrimento. Porque tudo que tinha de sofrimento já tinha passado nos últimos 2, 3 anos. Então, para mim, não existia mais. O importante, eu estava andando e estava trabalhando. Então, para mim, eu dava graças a Deus todos os dias. E bens você perde, você consegue de novo. Nós começamos ali em 94, minha mãe começou a trabalhar, minhas irmãs, que mocinha, já começou a nos ajudar. E qual que era o meu comprometimento com a minha mãe? De dar uma casa, focado em uma casa, comprou um terreno, eu comprei um terreno, e ali eu comecei a construir uma casa de 230, 240 metros quadrados, no qual minha mãe tem essa casa, até hoje mora lá. É uma casa grande, varanda, churrasqueira, banheiro dentro, né? Eu brinco até hoje com ela, agora você tem o banheiro da casa, né? Então, assim, eu cumpri com aquilo que foi prometido lá quando eu tinha 10 anos de idade. Então, aquilo quando eu tinha 10, 12, 13 anos, eu cumpri com o que eu devia. Olha só, vou fazer uma observação aqui. Isso é importante para todo mundo pensar. Todo mundo que tem um sonho e tem uma meta a percorrer, quando ele anota esse sonho e essa meta, e ele enraiza isso na cabeça, e ele faz o possível para alcançar aquilo, cedo ou tarde ele alcança. O curioso é que antes dessa sua apresentação, Clodoaldo, o Carlos estava falando justamente sobre isso. Ele estava falando que é importante que você treine a sua mente pelo fator emocional. E como que ele fala para você fazer isso? Basicamente, repetir para a tua mente várias vezes. Eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa próspera, eu quero ser um milionário, eu vou conseguir ser um milionário, e definir claramente o que você quer. Eu quero uma casa assim, eu quero um carro assim, e etc. Quando você define, fica fácil, porque você consegue percorrer aquilo que você quer. E foi o que você fez. Você definiu que você ia comprar uma casa para sua mãe, que você ia montar uma casa confortável, você percorreu esse sonho e conquistou. Entendeu? Sim. Então, é isso que temos que fazer também hoje. Não é porque a gente já atingiu uma meta que a gente tem que morrer naquela meta. A gente tem que continuar com outras metas, fazendo outros planejamentos, para que a gente possa crescer mais e levar um monte de gente com a gente. Muito bom. Vai lá. Na realidade, assim,
qual que era a minha meta número 1? A casa para minha mãe. Minha meta número 2, minha mãe falava em quê? Que eu tinha que estudar. Eu não podia só trabalhar. Trabalho físico, ela falava, que eu ia me esgotar. Quem trabalha fisicamente é animal. O ser humano trabalha com a cabeça, pensa. E é isso que ela pregava. Eu lembro que um dia ela falou assim, Clodoaldo, nunca trabalhe com enxada. A enxada, ela acaba com você. Trabalhe com a caneta. Talvez hoje as pessoas não trabalham mais com a caneta, trabalham com o computador, mas na inocência dela, ela quis dizer o quê? Você está muito além do que isso aqui. E aí ela falava assim, e aí, menino, você não vai estudar? Calma, mãe. Mesmo independente da minha dificuldade, porque eu trabalhava, quando eu estava construindo a casa da minha mãe, em Araraquara, eu trabalhava 2 turnos. Eu trabalhava de noite na farmácia, entregava suco à tarde e estudava à noite. Então, assim, eu dormia 4, 5 horas por dia. Eu dormia das 7h30 da manhã até meio-dia, 1 hora no máximo. E eu fazia esses 3 turnos praticamente. Então, meu objetivo era o quê? Fazer uma faculdade. Porque quando eu trabalhava na farmácia, eu percebia que era assim, eu precisava evoluir, eu precisava falar melhor, eu precisava ter um grau de educação melhor, eu precisava entrar no processo evolutivo. Porque se eu parasse ali, eu ia virar um balconista de farmácia. E não era isso que eu queria para minha vida. Eu queria ir muito mais longe do que um balconista de farmácia. E, embora que quando eu volto aqui falar desse rapaz, desse meu patrão, lá em Araraquara, ele era uma pessoa extremamente severa, rígido. Eu aprendi muito com o seu comportamento. Ele falava assim, rapaz, você praticamente é pai de 5 filhos, 6 filhos, você precisa ganhar mais, você precisa produzir mais. E só para vocês terem uma ideia, o meu horário de entrar na farmácia era 11h30 da noite. Sabe que hora que eu chegava lá? 9h30. Na hora do intervalo da escola, quando eu não tinha aula, eu saía da escola e ia correndo trabalhar. Sabe por quê? Porque se eu trabalhasse 1 hora todo dia a mais, eu conseguia aumentar de 10% a 15% o meu salário. Que era o grande fluxo de hora da farmácia, era das 9 às 11. Se eu chegasse às 11, praticamente já, principalmente cidade pequena, o movimento diminuía muito. Meia-noite acabava tudo. Então é o seguinte, se eu chegasse lá, se eu não tivesse mais aula, a partir das 9h15, eu corria trabalhar, porque das 9h15, das 9h20 que eu saía da escola, até as 10h30, eu ganhava 1 hora de venda. Essa 1 hora de venda me fazia uma diferença muito grande no meu salário no final do mês. Eu tinha 21 anos de idade. Meu patrão chegou em mim e falou assim, cara, a partir de hoje você não trabalha mais à noite, você vai trabalhar de dia, você vai gerenciar uma loja. Imagine só, né? Eu chorei de felicidade, né? Porque ali começava a mudar a minha história. Eu começava a ser líder de pessoas, não só da minha casa, mas de pessoas. Eu fui ser gerente de uma farmácia com 20 anos de idade, numa loja que tinha 12 funcionários, pessoas que tinham idade para ser quase meu pai, e eu era chefe deles, 21 anos de idade. Foi ali que eu comecei a ter contato com outras pessoas de outro patamar. Eu me dedicava o máximo possível, aí se mudou o horário. Depois de 2 anos e poucos trabalhando no horário noturno, eu comecei a fazer cursos diferentes, comecei a sair de Araraquara para conhecer alguns conferentistas, produzir mais, e ali aquele CNPJ daquela filial que eu administrava, eu tratava como se fosse minha, porque era a minha primeira oportunidade que eu estava tendo, e ele falava o seguinte, isso aqui é apenas o início da sua trajetória, moleque, você vai muito longe. Então, assim, aquele cara que era o cara mais chato da cidade, que eu ia ficar 3 meses, era o cara que mais me elogiava na sua equipe. Dentro da sua reunião, eu parecia um menino, porque eles tinham, acho que 12 lojas, e a gente se reunia para fazer a reunião gerencial. Eu era o único menino que tinha ali, porque era só senhores de idade já gerente. E ele falava assim, ó, esse menino aqui, ele faz a diferença e faz mais do que vocês, que têm o dobro da idade dele. E isso me deixava muito... Eu voltava no outro dia para trabalhar com mais garra, com mais força. Essa minha loja vendia... eu não lembro direito exato a quantidade que a minha loja vendia, embora era uma loja menor, mas assim,
eu consegui ficar entre as 3 melhores. Em menos de 2 anos, 1 ano e meio de gerente. Mas, né, a gente tem que crescer, a gente tem que evoluir, a gente tem que... Então, olha só que interessante. Todo mundo que cresceu um dia já passou por um mentor e esse mentor rígido. Se a gente for ver a história de grandes aí, exemplo Bruce Lee, exemplo outros pessoas que marcaram a história, eles sempre passaram aí por pessoas que desafiaram elas, desafiaram, até que elas conseguissem, então, chegar a um nível superior. Ou seja, se você um dia encontrar um líder seu, um mentor seu que pega no teu pé, não fica chateado com ele, não. Goste disso. Goste porque ele está querendo que você cresça. Ele está querendo que você vá e ganhe dinheiro junto com ele. Então, isso é importante. Tem uma pessoa, por mais que ela te desafie, ganhe, pegue aquela força interna e mude ao seu redor. Olha só, outra lição importante que a gente ganhou com isso. Você teve atitude de protagonismo, Clodoaldo, porque você poderia simplesmente dar ali um de menino chorão e falar assim, meu chefe é muito chato e vou sair daqui. Pelo contrário, você foi o protagonista. Você falou, não, se ele quer que eu faça, eu vou fazer e vou mostrar para ele que eu posso. Entendeu? Ou seja, olha o protagonismo total. Exato. Outra atitude essencial para qualquer empreendedor de sucesso. Então, muito importante essa dica também. Muito bom. E na realidade é assim, eu lembro quando ele me chamava para ir no escritório dele, eu sabia que eu ia levar uma bronca, mas eu ia feliz, porque ali eu ia aprender. E muitas vezes ele me dava uma bronca que eu merecia, até por falta de experiência, por falta de conduzir as coisas, e ele me tratava de uma maneira muito ríspida, e eu saí de lá, às vezes, quase chorando, porque eu ficava muito triste pela bronca dele, mas no dia seguinte eu falava assim, eu vou mostrar para ele que eu vou fazer melhor do que ele pediu. Em momento nenhum eu desafiei, eu quis questionar, e em momento nenhum eu falei assim, olha, isso aí não condiz com a nossa realidade, lá na ponta que eu estou, porque às vezes quando a gente reclama, mas aqui na ponta é diferente do que você está falando aí. Mas não, eu falava assim, vou mostrar para ele e vou fazer o melhor do que ele está imaginando. Então, assim, poucas vezes, e chegou um certo ponto, que ele falava assim, cara, eu chamo a atenção de você para o seu bem, para o seu crescimento. Porque um dia você vai lembrar de mim e você vai me agradecer. E isto faz mais de 20 anos. E eu agradeço ele todos os dias, lembro dele. Faz mais de 20 anos que eu não a vejo, e eu lembro da maneira que ele me tratava. E hoje eu não trato as pessoas da maneira que ele me trata, mas de uma maneira bem mais diferente, né? Mesmo porque mudou o tempo, mudou o comportamento das pessoas. Mas eu aprendi que muitas vezes nós temos que agir e tomar decisões com sabedoria, com entendimento, sabedoria. Nós temos que pensar que fazer com que as pessoas acreditem em você. A sua decisão ela é importante para as pessoas acreditarem em você, porque quando você traqueja, quando as pessoas veem que o líder traquejou, você perde a credibilidade. Pois bem, eu fiquei com ele 7 anos, né? E deu tempo, eu construí a casa da minha mãe, entreguei a casa para minha mãe, eu já estava com quase 25 anos de idade, e eu precisava seguir minha vida. Minhas irmãs já estavam crescidas, minha família já estava estabilizada, aquilo que eu prometi à minha mãe, que era a casa, uma casa que ela merecia, e eu segui a minha trajetória de vida. E eu fui embora para Brasília. Peguei a minha malinha, e agradeci minha mãe, e toquei minha vida. E eu cheguei em Brasília no dia 6 de janeiro de 2000. Fui a convite de uma tia minha, eu fui para Brasília. E eu fui conhecer um novo mercado. As pessoas falavam muito bem de Brasília naquela época. Eu tinha uma tia que morava lá. E eu falei assim, olha, eu acho que está na hora de eu tocar minha vida agora. E eu fui morar em Brasília em 2000. E quando eu cheguei lá, eu comecei a trabalhar com uma pessoa logo no começo, não deu certo. Mais uma vez, eu volto a dizer, Deus coloca a pessoa certa na hora certa. Eu conheci
um dos melhores empresários de Brasília, naquela época, dono da maior rede de drogaria. E eu fui trabalhar com ele. E isso 3, 4 meses depois que eu estava em Brasília. E eu comecei a trabalhar como balconista na farmácia. E adivinha o que aconteceu? Menos de 6 meses depois, eu era subgerente. Menos de 1 ano depois, eu já era gerente. Detalhe, pessoal, eu não era um gerente qualquer. Eu fui ser gerente da melhor rede de farmácia. Para quem conhece Brasília, eu fui trabalhar no Brasília Shopping, do lado da Globo, que é onde a farmácia que mais vendia, a melhor drogaria que tinha. E lá eu conheci pessoas, Alexandre Garcia, Heraldo Pereira, Zileide Silva. Detalhe, eu não só atendia eles, como eu cedi espaço para eles na drogaria, na farmácia, para eles fazerem reportagem, então a gente acabava ficando ali, eles passavam ali uma tarde toda, às vezes a manhã inteira para fazer uma reportagem, então a gente pegou até um vínculo de amizade. Tive o prazer várias vezes de tomar café com o Heraldo Pereira e ele contar um pouco da vida dele, então a gente pegou até um certo tipo de amizade. Então veja bem, o menino pobre, que carregava a cabeça de boi, que vendia verdura, estava com quem? Alexandre Garcia, né? Tomando café com Alexandre Garcia, com Zileide Silva, ela contando a história dela, quando ela cobriu o atentado de 11 de setembro. Então, assim, ela tinha uma intimidade comigo até. E vocês veem como que é as coisas. Assim, às vezes eu pegava, eu olhava um pouquinho para mim e falava assim, gente, mas será que sou eu mesmo que estou aqui com esse pessoal? E esse meu patrão, lá em Brasília, ele falou uma coisa muito interessante para mim. Ele falou assim, olha, você não está aqui por acaso. Você está aqui porque eu acredito em você. E, Clodoaldo, se eu acredito em você, tem mais pessoas que vão acreditar em você. Eu lembro até hoje, quando eu assumi essa drogaria vendia R$240 mil por mês. 2 anos e meio depois, quando eu saí dessa drogaria, essa drogaria já vendia quase R$800 mil. Olha o trabalho de liderança, de equipe, de produtividade, fazer com que a minha equipe, eu tinha 30 e poucos funcionários nessa drogaria, fazer essas pessoas acreditar que as coisas podiam melhorar muito ali. Em menos de 2 anos depois, eu me tornei gerente modelo. Todos os gerentes que tinham que ser promovidos naquela rede de drogaria, ela tinha que passar pela minha mão, ela tinha que passar comigo. Para as pessoas, ele falava o seguinte, Clodoaldo é o laboratório de humanização de pessoas, então tem que ficar pelo menos um pouquinho lá com ele. E isto foi me despertando a curiosidade de aprender mais, é por isso que depois eu fui estudar história, né? Eu gostava um pouco de filosofia, foi por isso que eu fui para a faculdade fazer história e aprender didática, né? De lidar com pessoas, fora que eu já tinha toda o trejeito de lidar com pessoas, mas eu precisava me profissionalizar. Eu fiquei ali... Olha só, deixa eu fazer uma observação interessante aqui também. Você falou que a sua equipe era a que mais vendia aí e gerava muito retorno para a empresa. Ou seja, é uma outra observação importante para todo líder de sucesso, para toda pessoa que quer ser um exemplo. Olha a ligação de venda no negócio. Ou seja, o negócio que não vende não sobrevive. A pessoa que não vende e que não faz o negócio girar, a moeda girar, morre. O negócio não cresce. Ou seja, se você quer ter um negócio de sucesso, se você quer gerar alta performance, você precisa também ter habilidade de vendas, você precisa também ensinar as outras pessoas a ter habilidade de vendas. Ou seja, assim você consegue ter uma equipe vencedora, que foi aí o que o Clodoaldo fez também quando ele estava aí nessa rede de farmácias. Muito bom. Outra lição valiosa. Porque as pessoas têm que acreditar em você. A partir que as pessoas acreditam em você, algumas pessoas, alguns gerentes chegaram a mim, mas por que você consegue fazer essa multiplicação? Eu falei assim, a primeira coisa, a sua equipe tem que acreditar em você. Porque assim, as pessoas chegam num determinado ponto e falam assim, esse aqui é o meu máximo. Não, você consegue mais. Poxa, mas esse mês eu já bati minha meta. Sim, e o algo mais. Poxa,
mas esse mês eu já vendi 15% a mais. Não, e o algo mais? Você ainda falta 3 dias para bater para acabar o mês. Vamos chegar a 30% então do que nós colocamos para você? E as pessoas compravam essa ideia, porque eu falo assim, poxa, eu recebi 15%, 20% a mais. Então eles falaram assim, poxa, eu não imaginava que eu conseguia bater a meta e fazer 20%, 25%, 30% a mais. Eu falo assim, tá vendo como você é capaz? Tá vendo porque eu abro até hoje uma mão de 20, 30, 40 minutos. Claro que hoje é diferente, que hoje eu sou o dono do meu negócio, né? Mas eu abri a mão do meu horário do meu almoço, eu abri a mão do meu horário depois do meu expediente, porque eu sabia que os 30 minutos a mais, os 40 minutos a mais fazia diferença no meu salário todo mês. E as pessoas não acreditam nisso. Então eles acham que tem que trabalhar às 8h20, acabou, pronto, e vou embora. E eu falava assim, olha, 15 minutos a mais pode fazer a diferença no seu dia. Aquela venda que não veio durante as 8h20 minutos que você ficou aqui vai vir 15 minutos depois. E isso às vezes acontecia, as pessoas falavam assim, nossa, você parece ter uma bola de cristal. Falo, não, é experiência de vida, entendeu? É a realidade. Então, o que acontece? Foi isso que eu fui galgando essas coisas, essa trajetória, que o que aconteceu? Depois me formei, né? Fui dar aula. Um belo dia, o meu chefe me liga, o meu ex-chefe, esse que era dono da rede, né? O dono da rede tinha 35 gerentes. Ele ligou para quem? Para trabalhar com ele? Para mim. E ele me convidou para trabalhar numa rede de concessionária. Ele tinha uma concessionária, rede de concessionária de carro da BMW. E ele falou assim, você não quer vir trabalhar comigo? Tal. Eu falei, pô, mas eu não entendo muito de carro. Ele falou, cara, vendedor, ele vende helicóptero, ele vende fazenda, ele vende boi, ele vende tudo. Não existe produto para vendedor, entendeu? Você é um vendedor nato. Então, não é porque você não vende carro que você não pode aprender. Né? Mas será? Pô, mas você vou vender um carro para pessoas de alto nível, né? Quem que compra hoje uma Subaru, um carro de 150 mil, uma BMW? Não é qualquer um. De forma, você não vai aceitar o desafio, você vai negar a minha proposta. E era uma pessoa que eu tinha trabalhado muito tempo com ele. E, claro, eu aceitei o desafio de ter carro. Veja bem, quando eu cheguei nessa concessionária, ok? Eu, com um mês e pouco, aprendi todos como que se vendia um carro, todos os seus benefícios que aquele carro ofertaria para aquela pessoa. 3 meses depois, eu sozinho vendia a quantidade de carro que aquela concessionária vendia o mês todo com 3 vendedores. Eu vendia 15 a 20 carros por mês. A concessionária vendia 20 carros por mês com 3 vendedores. Eu sozinho vendia 15, 20 carros. Com 3 meses que eu estava lá. Por quê? Porque eu me dediquei todo o meu tempo para aprender, para fazer uma boa venda, um pós-venda, saber do meu produto, e eu consegui, em 3 meses, superar a venda da concessionária que fazia com 3 vendedores. E a sorte, todas as pessoas que entram aqui, você fecha, cara. Como é que você consegue isso? Não é sorte. É saber do produto que eu estou vendendo. É saber tratar o cliente como um cliente. Tinha cliente que eu vendi carro para senador, eu vendi carro para deputado. E adivinha para quem que eu vendi carro? Alexandre Garcia. Pô, mas você não trabalha na farmácia? Não, agora eu vendo carro. E ele, quando ele entrou na concessionária, quando ele viu, a primeira pessoa que ele foi me cumprimentar foi na minha mesa e pediu que eu fosse atendido por ele. E eu atendi, fechamos negócio, vendi carro. Então, assim, quando vai ver a televisão, fala, poxa, meu cliente de farmácia, meu cliente de carro. Então, mas por quê? Eu fidelizei o cara lá atrás, né? O cara confiava em mim, não era só vendendo remédio, ele confia em mim também, eu vendendo carro. E interessante que isso leva como lição de vida, e hoje eu falo dentro da minha empresa e falo para os meus colaboradores, pessoal, as pessoas que acreditam em você, independente aonde você esteja, elas vão atrás de você. Não interessa o produto que você venda, elas vão acreditar em você. E isso eu levo como experiência de vida também. Eu tinha um grande objetivo, né? Quando eu falei, eu cheguei em Brasília, eu e minha esposa começamos a trabalhar, né?
como eu disse, eu casei, né, em 2000, quando eu fui para Brasília, e eu fui sem nada, porque tudo eu deixei, porque eu tinha deixado para minha mãe, e eu fui trabalhando com a minha esposa, batalhando, nós compramos uma casa, um terreno dentro de um condomínio, e veja só, como que Deus é bom. Deus coloca pessoas certas para você. Casei com uma pessoa que me ajudou muito, né, a eu crescer também, claro. E nesse momento, né, lá em Brasília, casa lá é muito caro, né? E eu precisava comprar uma casa, precisava morar, né? E nós compramos um terreno dentro de um condomínio, construímos uma casa de mais de 300 metros quadrados, né? Deus me deu essa oportunidade, comprou essa batalha, e foi... algumas pessoas falam assim, nossa, mas você mora numa casona, né? Mas a gente trabalhou muito para isso, né? Nós trabalhamos muito para isso lá em Brasília. E chegou uma hora que eu falava assim, gente, um pouquinho antes disso, também eu tive um grande desafio na minha vida, que chegava no Brasil a Chery, aquele carro chinês. Não sei se alguém conhece essa marca de carro. E eu trabalhava lá, né, na Subaru, da BMW. E aí esse amigo meu falou assim, você é um cara muito lutador, você é um cara muito... E nós estamos trazendo um carro chinês no Brasil. Eu gostaria que você viesse trabalhar com a gente. Eu falei, carro chinês? Isso presta? Né? As pessoas brincaram, o Ting Ling. E ele falou assim, olha, é um projeto, eu gostaria que você viesse fazer desafio com ela. Poxa, mas eu tenho um carro de alto valor, né? Meu público é outro. E ele falou assim, para mim, você não vai querer o desafio? E eu topei o desafio. Eu fui vender um carro chinês, a Chery tinha acabado de chegar no Brasil, eu fui para lá, saí desse meu chefe, uma pessoa muito, muito querida minha. Eu falei, olha, estou indo para um novo desafio, um novo produto que está vindo no mercado. Ele falou assim, Clodoaldo, você está certo, né? É isso mesmo, é um desafio, só que, assim, é um produto que vai demorar a pegar. Eu vou... tudo que é novo tem um ônus e tem um bônus. Você tem um bônus, né, de você ser o primeiro, e você tem um ônus do desafio que você vai enfrentar. Quando o produto chegou no Brasil, ele veio com vários defeitos, realmente, só que o produto era barato. E adivinha o que aconteceu? 6 meses depois, eu vendia 30 carros por mês. E 1 ano depois, eu fiquei em segundo lugar no Brasil. Eu só perdi para um vendedor no Rio de Janeiro. Eu só perdi por causa de um carro. Ainda fiquei muito revoltado porque por causa de um carro eu perdi a quantidade de carro. Eu fui convidado depois até para vir conhecer a fábrica aqui em São Paulo. Eles iam montar a fábrica na época. E eles queriam saber quem era o Clodoaldo, como o Clodoaldo conseguia vender 30, 35, 32. Ô, Clodoaldo, olha só que lindo isso que você está falando, cara. Olha só que legal. Olha, quando você vai falar de marketing de relacionamento com as pessoas, elas olham e Fala para você, ih, mas esse negócio não dá certo não, meu vizinho tentou isso daí, não dá certo. Ô, rapaz, mas esse negócio não dá certo não. E é um monte de gente para jogar um balde de água fria em você. Olha aí, ó. O que aconteceu com você? O pessoal falou que a Sherry não iria vender muito bem. Você provou para todo mundo que sim, é possível. Então, se alguém falar que não é possível vender os produtos da Aloha porque é muito caro, porque está aqui uma prova viva que é possível. Quando você gera valor para as pessoas, mostra a qualidade do negócio para as pessoas e muda o paradigma, quebra o paradigma de um monte de gente, você consegue transformar o mercado. E foi o que você fez. Parabéns, meu amigo. Mais outra lição muito, muito, muito valiosa. E você veja bem, o novo desafio da Chery era assim, o produto, né, a Chery o chinês estava invadindo, hoje tem bastante marca, a marca se consolidou, mas as pessoas falavam assim, olha, isso aí não vai dar certo, porque esse é um carro que não é vendido nos Estados Unidos, não tem segurança. Eu falava assim, mas poxa, o produto é bom, né? O produto é um produto diferenciado. Independente dos questionamentos, eu fui lá, enfrentei o desafio e fiz grandes amizades na Chery. Até hoje, eu converso com as pessoas lá e tenho a oportunidade, às vezes, de conhecer de dar até dica para eles lá. Até hoje, um dono lá, ele passa a gente conversa e trocamos ideias. E como eu gosto de desafio,
eu trabalhava na Chery, muito bem estabilizado. Adivinha para onde que eu fui? Eu fui para a Hyundai. E eu fui convidado para trabalhar na Hyundai. A Hyundai é uma linha premium, outro público. E a Caoa vendia muito também. E uma concessionária maior, público diferenciado. Fui para a Hyundai, trabalhava, queria conhecer um novo mercado, né? E é um produto que estava vendendo muito. No Brasil estava chegando a X35, o Elantra, o Sonata, enfim, público diferenciado. Eu fui para lá e não podia ser diferente, graças a Deus. Minha concessionária, nós fizemos 12 vendedores, dificilmente mês eu não ficava entre os 2, 3 primeiros lugares. Um diferencial, às vezes a concessionária estava lotada de carro, na sexta, no sábado. O que eu fazia? Eu pegava a plataforma, aquele caminhão que carrega o carro, e falava assim para o meu gerente, eu posso fazer uma demonstração num posto de gasolina, num ponto diferenciado? Ele pode, cara, sai daqui que aqui está lotado. Dificilmente eu não fazia esse tipo de trabalho de prospecção fora, e eu não conseguia trazer 10, 15 contatos, e eu não conseguia fazer uma venda, né? E aí meus colegas falavam assim, poxa, mas vocês botou tudo queimado do sol, tá? Não interessa, eu vendi um carro. Entendeu? Esse era o diferencial. E foi dessa forma que eu vendia todo mês 10, 12 carros. Eu era o único vendedor que eu mantinha uma constância, né? Então, assim, tinha um que vendia 20 no mês, no outro mês ele não vendia nada. Por quê? Ele ganhou muito dinheiro aquele mês, ele está tranquilo, ele vendia lá 2, 3, não vendia nenhum às vezes. Eu não. Todo mês, 10, 12, 15, 10, 12, 15. Eu sabia quanto que eu precisava ganhar por mês, eu sabia o que eu queria para a minha vida. Então, assim, eu era objetivado. Eu tinha meta. Minha meta era ganhar tanto por mês. Eu preciso ganhar tanto esse mês, então não interessa. Eu vou trabalhar 12, 14, eu vou colocar o carro nas costas, eu vou levar um ministério, eu vou um shopping. No final de semana, no domingo, tem alguém para ficar no shopping? Eu era o primeiro a levantar. Eu fico no shopping, não tem problema não. Eu trabalho no shopping domingo, porque eu precisava prospectar, eu precisava contato de cliente, eu precisava mostrar meu produto. Então, para mim, no domingo não tinha problema não. Domingo seguinte eu fico com a minha família, esse domingo eu quero trabalhar. Eu vendendo o carro, eu ganho mais, eu posso gastar mais com a minha família. É dessa forma que eu pensava. Mesmo porque eu estava construindo a minha casa, eu estava gastando muito, uma casa grande, então eu precisava de recurso financeiro. Então eu não emitia na hora que alguém perguntava, eu preciso de um profissional. Eu era o primeiro a levantar a mão, eu sou esse cara. E é por isso que eu me destacava. Em todos os lugares que eu passei, é por isso que eu me destaco. Porque eu era o primeiro a levantar a mão. A empresa precisa de alguém? Eu sou o primeiro. Eu quero ir. Eu vou. Independente do que vai acontecer, mas eu sou o primeiro a levantar a mão e dizer, eu quero ser o primeiro. Ou seja, outra característica de pessoas empreendedoras de sucesso, iniciativa. Todo empreendedor precisa ter iniciativa. Outra característica de sucesso. Muito bom. Exatamente. Proatividade. O bom empreendedor tem que ser proativo. Ele tem que saber para qual mercado que ele vai seguir, para qual área, independente de qual for o resultado, meu amigo, vai. Entendeu? Bom, eu dava aula, trabalhava, né? E, como eu disse, Deus coloca as pessoas certas, na hora certa, né? Como sempre, Deus abençoando. E por isso que tem uma frase que fala que você é a média das 5 pessoas que você vive, que você convive. Então, eu tive o prazer de conhecer, eu já era da área de educação, lá em 2010, 2011, um coordenador do meu curso de História, ele falou o seguinte, Clodoaldo, a educação à distância no Brasil, ela vai evoluir muito rápido. Pega essa onda e surfa junto com ela. Mas será que eu não? Vai prosperar a educação à distância. Se fosse você, se especializava nisso. E eu levei aquilo comigo, né? Eu vi que o negócio estava pegando. A educação à distância no Brasil, ela começa a aparecer em 2007, 2006. E 2, 3 anos depois o negócio já estava muito grande. E eu vi um nicho de mercado ali, né? E ele falou assim, Clodoaldo, se especializa em educação à distância, porque o negócio vai dar certo. E vai ser o futuro do Brasil. Nós estamos falando de 2000, nós estamos em 2008, ou seja, ele falou isso 7 anos atrás, não é 20 anos atrás, não. E eu fui buscar e eu tive o prazer de conhecer uma
pessoa que me ajudou muito. E em 2014, 2015, eu estava um pouco cansado de cidade grande. Brasília é uma cidade hoje de quase 3 milhões de habitantes. Eu recebi uma proposta para trabalhar, para montar um polo no Paraná, uma cidade de 10 mil habitantes. Talvez foi ali o meu grande desafio, né? Porque eu saio de uma cidade que eu tenho muitas oportunidades, né? E vou para ir para uma cidade do Paraná com apenas 10 mil habitantes. Talvez você fale, pô, se der errado, eu estou ferrado, né? Porque não tem como voltar. Eu vendi a minha casa, nós vendemos a casa, minha esposa concordou de nós fazermos um negócio e eu investi, né? Foi o primeiro investimento alto que eu fiz. Nós montamos um polo, né? Comprei uma parte de um polo lá no Paraná, da Unicesumar. Uma cidade de 10 mil habitantes. Quando eu cheguei lá, o polo tinha 197 alunos. Dia 4 de janeiro de 2015. Estamos falando de 2 anos e pouco aí, né? 3 anos agora. 197 alunos, uma cidade de 10 mil habitantes. Eu mapeei todas as cidades em volta e vi quais as cidades potenciais que podiam fazer meu polo crescer em roda, que cercava. E eu fui lá trabalhar, né, investi 300 mil reais nesse negócio. E falei, poxa, eu tô feito, né? Investi num negócio, uma cidade menor, meu custo vai melhorar, vai ser menor, e eu vou ganhar dinheiro aqui, o que eu quero ficar. Eu quero me aposentar aqui. Olha só a minha cabeça, né? Que se acha que se aposentar com 40 anos, eu devia estar louco, né? Na verdade, eu queria um pouco de paz. Estava cansado com a cidade grande. Eu achava que eu ia ficar ali, eu ia prosperar ali. Só que o empreendedorismo está na veia, né? Eu cheguei lá com 197 alunos, em 2 anos eu já estava com quase 600 alunos. O meu negócio, que estava faturando 7 mil, 8 mil por mês, pulou para quase 50 mil reais de faturamento. Falei, opa, não vou ficar aqui, não, não, eu vou mais. A minha instituição, o dono da faculdade me chamou, falou assim, cara, você tem que voar mais alto, essa cidade que você está aí não cabe mais. Então você tem que ir para uma cidade maior, você tem que prosperar, o seu negócio é muito maior do que você imagina. E eu vi que a educação à distância realmente tinha tudo para crescer, a minha instituição crescendo, porque, veja bem, quando eu cheguei na instituição, tinha 54 polos. Hoje estão com 300 e alguma coisa. Só para você ter uma ideia, eu falei assim, nossa, estamos crescendo, você vai ficar para trás? Você vai ficar lá na cidade de 10 mil habitantes? Você vai ficar aí? Entendeu? E aí, ele falou assim, olha, tem 2 cidades para você ir, Ourinhos e Botucatu, e uma oportunidade para você crescer, você vai para uma cidade maior, você tem know-how para uma cidade maior, e 600 alunos é muito pouco, Clodoaldo. Você tem que ter 1.000, 1.500, 2.000, cara. Isso aí, 600 alunos é muito pouco para você. Eu vim conhecer Botucatu. Cheguei em Botucatu dia 26 de novembro do ano passado, né? Com desafio na cidade nova, ninguém me conhecia. O Jairo, que é aqui de Botucatu, ele conhece muito bem como é que é o mercado, uma cidade bem restrita, muito fechada. Com desafio. Aliás, 2 desafios. Eu tinha o desafio de mostrar a minha marca, quem que é a Unicesumar, que a Unicesumar ninguém conhecia, né? E eu comecei 0 aluno. Veja bem, eu vendi um negócio, tá? Um negócio com faturamento bom, e com 600 alunos, e vim com uma cidade 0 aluno, começando do 0. A marca ninguém conhecia, diferentemente do Paraná, quando eu chegava, eu falava assim, eu sou o Clodoaldo da Unicesumar. Opa, chegou o Clodoaldo da Unicesumar. É o cara. Aqui não. Aqui eu era mais um desconhecido, um forasteiro. Para me mostrar, fazer com que a minha marca ela seja consolidada, que as pessoas acreditem no meu produto, eu tive que ralar muito nesses 13 meses que eu estou em Botucatu. Se Deus quiser, para quem começou 1 ano, 0 aluno, vou fechar agora. Se Deus quiser, até o dia 9 de março, com mais de 300 alunos. Né? Então, trabalho hoje 12, 13, 14 horas por dia, estou me sacrificando ainda, né? Porque existe um longo percurso para percorrer e não é fácil você dar a cara a tapa todo dia e falar assim, ó, eu sou o Clodoaldo, eu tenho um produto bom,
vim aqui para te ajudar, vim aqui para mudar a sua vida. Eu sou um transformador de vida de pessoas. E o que é muito gostoso, o dia que um aluno seu chega com o diploma na mão e fala assim, cara, valeu a pena acreditar em você. Fala, não, acreditar em mim não, você acreditou em você. Você foi capaz de fazer isso, entendeu? E é essa que é a minha função. Então, eu tenho, no meu trajetória ainda de vida, tenho planejamento, eu tenho foco e eu tenho meta. Eu sei aonde que eu quero chegar. Eu estou negociando mais uma marca de uma franquia, né? Quero colocar mais um produto lá no meu negócio. Deus quiser, ainda esse ano. Eu preciso agregar mais produto, da mesma forma que eu tinha no Paraná. Eu tinha uma escola, o IASES, inclusive o IASES é lá do grupo Multi, né? O Wizard, foi lá que eu conheci o Carlos. Já vou falar da Lourra agora. E a história do Carlos foi lá. E depois virou a Pearson, né? E olha só que legal. Deus colocando a pessoa certa na hora certa. Eu conheci os diretores da Pearson. Os diretores da Pearson hoje me ligam até hoje perguntando se eu não quero comprar outra franquia deles. Eu falo, pô, você tem que voltar aqui, cara. Você foi um parceiraço nosso do Paraná. Porque eu levei o IASES lá para minha cidade, não tinha IASES lá. Eu levei o IASES para lá, virei parceiro deles. Comecei lá com 0 aluno também de inglês e deixei lá e vendi esse lá com quase 60, 70 alunos de inglês, com menos de um ano e pouco de trabalho. Esse desafio de colocar produto novo. Mas quem que é IASES? IASES é uma instituição que existe há 70 anos no mercado, é um produto bom, e mostrar para as pessoas acreditar, comprar o produto, falar, pô, cara, o negócio é bom mesmo. E até hoje, lá no Paraná, eu recebo mensagem, recebo e-mails, pessoas perguntando, como é que faz isso? Como é que se compra isso? É porque as pessoas acreditam em mim. Eu deixei um legado, para onde que eu passo, eu deixo esse legado de credibilidade. Pois bem, eu conheci o grupo Multi, né, que ainda era do Carlos. Quando eu peguei o IASES, o Carlos tinha acabado de vender para a Pearson, então assim, eu tive muito pouco contato com a família Martins ali, quando eu assumi o grupo, eles tinham acabado de sair, então assim, mas toda a história do Carlos, toda a vida dele era muito comentada ainda dentro do grupo Pearson. Muitas coisas eles trabalhavam ainda da forma que a família Martins trabalhava, então indiretamente, diretamente, eu acabei ainda aprendendo alguma coisa com eles ali. E o que aconteceu? E mais uma vez, né, Deus iluminando e colocando as pessoas certas. Eu fui apresentado, quando foram me apresentar, a Lourra, e quando a Emily e a Patrícia que foram apresentar para mim, eu falaram, você conhece o Carlos? Eu falei, mais ou menos, né? Então, assim, claro que eu sabia de toda a vida do cara, já tinha lido sobre ele, já tinha, enfim, dele, do Flávio Augusto, de toda, né? Afinal de contas, a gente acaba lendo toda a vida desses empreendedores e acaba admirando. Eu sou um fã, né, do Carlos. E quando ela falou que o produto era do Carlos, eu falei assim, opa, conversa diferente. Porque já tinham oferecido Forever, Herbalife, Renaudet, mas nada disso me comprava, nada disso me iludia. Mas quando eles falaram que o produto tinha um grande empresário, uma pessoa de referência, uma pessoa que há 4 anos atrás eu ouço falar muito bem, né? Mesmo porque eu comprei uma marca, que a marca era dele, foi dele. E eu lembro que na primeira reunião que eu participei, da IASES, não se falava em outra coisa, a não ser Carlos Wizard. Eu falei, mas esse negócio aqui é do Carlos, não é da Pearson, não estou entendendo nada, né? Você vê que quase um ano depois que o homem tinha vendido a empresa, todas as suas diretrizes falavam do Carlos. Eu encontrei com uma reunião que teve, uma convenção que teve em Atibaia, e os franqueados só falavam do Carlos. Não era uma votação. Pô, mas quando o Carlos estava aqui era assim. Mas, enfim, tinha toda essa reverência. E me apresentaram a Lourra, a Emily e a Patrícia apresentou a Lourra, falaram que tinha um grande empresário, uma grande pessoa por trás, e automaticamente eu comprei a ideia deles. Porque, vindo de uma pessoa desse quilate, não tem por que não acreditar no produto, não tem que acreditar. Aí vocês vão perguntar, né? E aí,
Clodovio, e agora? Se você vai ter tanto êxito, tanto sucesso com a Aloha, como você fez com as demais empresas que você passou, esse é o objetivo. Né? Esse é o objetivo porque envolve dois fatores. Envolve negócio e envolve pessoa. Transformar a vida de pessoas. Então, esse é o objetivo. Aí, conversando com o Alexandre no sábado, eu falei, Alexandre, eu tenho, até o mês que vem ainda, estou focado na minha meta da instituição, que a gente fecha agora no final de março, no final de fevereiro. Aí sim, vamos pegar essa instituição, essa empresa, a Aloha, aqui em Botucatu, vamos cuidar de pessoas, vamos ganhar dinheiro, vamos também fazer com que pessoas cresçam com a gente. Essa aí é a minha função com a instituição. E também, da mesma forma que todas as outras instituições que eu passei, as pessoas me respeitaram, as pessoas um dia falaram assim, Clodovio, você fez a diferença na vida de alguém aqui dentro, um dia eu quero que alguém da Aloha fale assim, cara, você fez a diferença da vida das pessoas aqui dentro. Esse é o meu papel. Olha só que interessante, cara. Olha só que interessante. A Aloha, ela não é só uma empresa de marketing de rede, onde você só vai pegar produto e revender e formar rede. Ela tem um propósito por trás. Ela tem um propósito muito grande. Propósito de você formar uma nação de novos empreendedores. Propósito de mudar a educação do nosso país. Propósito de fazer a nossa nação virar autossustentável. Proposta que está trazendo empreendedores de verdade, igual o Clodoaldo aqui. Não é um cara que nunca fez nada na vida e que simplesmente agora virou um empreendedor de palco e está ensinando para todo mundo de empreendedorismo de palco. Não é isso. É um cara que foi, empreendeu, fez um negócio de sucesso e está aqui disposto numa quinta-feira às 20 horas, não, desculpa, às 10h20 da noite, dando aqui um treinamento para a gente, contando a história de vida dele, contando tudo que passou pela vida dele, empreendedora, para que a gente possa ganhar conhecimento e saber que é assim que a gente vai formar uma nação de novos empreendedores. É com histórias desse tipo de pessoa. Eu sempre digo, histórias de pessoas mudam outras vidas. Histórias mudam histórias. Ou seja, eu fui totalmente transformado por várias dicas valiosas que você deu, Clodovio. Inclusive, o que muita gente tem medo, que é o desapego. Você desapegou, saiu de um negócio que já estava dando certo, abriu outro, sem perspectiva se ia dar certo ou não, e estourou. Ou seja, você acreditou em você, você viu que só dependia de você, e você foi lá, realizou e fez. Então, tem um monte de gente aqui querendo aprender com você, querendo crescer junto com você, e que são dependentes de você. Então, parabéns, meu amigo, parabéns mesmo. Obrigado de coração por compartilhar com a gente nessa noite de hoje toda a sua história e toda a sua caminhada. Eu que agradeço. Eu quero deixar aqui para algumas... Acabei de ler esse livro aqui. Né? Como eu disse, eu gosto de ler muito. Para quem não... Deu para ver aí? Agora deu. Deu para ver? Deu. Estratégia do Oceano Azul. Acabei de ler esse cara aqui, ó. Tá vendo aí? Deu pra ver aí? Gustavo Caetano, meu amigo, conheço também. Tá? Mais esse aqui. Olha aí, ó. Tá? E esse aqui é o principal. Esse é bom. Esse é muito bom. É muito bom. Quero finalizar. Eu quero ler um versículo para vocês aqui, independente de religião, de crença. Eu sou um cristão. Acredito muito em Deus e se não for por Ele, eu só estou aqui porque Ele me sustenta todos os dias. Salmo 20, versículo 4 diz o seguinte: conceda, Deus, segundo o teu coração e realize todos os seus desígnios. Vou repetir: conceda-te segundo o teu coração e realize todos os seus desígnios. É um versículo que eu quero deixar para vocês. Muito obrigado por abrir esse espaço. Que Deus abençoe a vida de cada um. E quero dizer o seguinte, que uma caminhada de 1000 quilômetros, você precisa dar o primeiro passo. Eu só dei o primeiro passo. Tem muito chão pela frente ainda. Muito bom. Um forte abraço, muito obrigado a todos. Parabéns, cara. Muito bom. Muito obrigado. Gente. Show. Muito bom.
Gente, boa noite a todos. Esse vídeo vai ficar gravado para que vocês possam assistir depois. Vou compartilhar no grupo. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Vamos fazer muitos negócios juntos e vamos fazer outros webinários desse jeito, com histórias de outros empreendedores aqui, porque é assim que a gente vai aprendendo e é assim que a gente vai formando uma nova nação. Muito obrigado. E é isso. Boa noite a todos. Legal. De coração. Sucesso! Obrigado. Bye!